Olá, queridos heróis! Hoje vamos falar de uma obra que eu sempre quis falar aqui no canal. Sailor Moon! Quê? Ops, não é essa. Não tenho nada contra vocês que gostam de Sailor Moon, ok? Ah, bom. Mas a obra que nós vamos falar hoje não é Sailor Moon, é uma das obras mais legais dos mangás de todos os tempos. E nós estamos falando de Sakura Card Captor. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Não é essa também, tá? Hoje no quadro Página por Página nós vamos falar do primeiro volume do mangá Full Metal Alchemist, depois da vinheta. Tá no ar, Heróis e Mais. O que você falou, sua anão de jardim? Full Metal Alchemist, criado por Rimuru Arakawa e publicado entre 2001 e 2010. Esse mangá conta a jornada dos irmãos Edward e Alphonse Elric, que pagam um preço terrível ao tentar usar a alquimia proibida para trazer a mãe de volta à vida. Em busca da pedra filosofal para recuperar seus corpos, eles enfrentam conspirações militares, inimigos implacáveis e grandes dilemas sobre poder, sacrifício e humanidade. A obra ganhou 2 adaptações em anime, a versão de 2003, que tomou seu próprio rumo, e Fullmetal Alchemist Brotherhood, de 2009, que seguiu fielmente o mangá, e essa adaptação é considerada uma das melhores adaptações de todos os tempos. Além disso, vieram filmes animados, games e até versões live actions. Eu estou lendo essa versão aqui da JBC que eles chamam de edição especial de colecionador. Eu não conheço as outras edições, então eu não tenho como comparar. Fale aí nos comentários vocês que conhecem mais de uma versão deste mangá. Nessa versão nós temos 4 capítulos no primeiro volume. São eles: Os Dois Alquimistas, O Preço da Vida, A Vila das Minas de Carvão e a Batalha do Trem, a apresentação dos personagens e o conceito central da obra. Os 2 primeiros capítulos são, de certa forma, um pequeno arco que apresenta os protagonistas e sua jornada de uma forma bem assertiva. Na primeira página, vemos que algo muito sério aconteceu e temos a frase: ensinamentos obtidos sem sofrimento são desprovidos de valor, pois as pessoas jamais podem adquirir algo sem sacrifício. Caracas. Esse conceito vai permear os 2 capítulos e, de certa forma, a jornada de nossos 2 heróis como um todo, pois eles são alquimistas e, neste mundo onde a alquimia funciona quase como magia, a lei da troca equivalente é essencial para o equilíbrio. Na verdade, essa lei vai definir a própria vida e a morte. E, como eu falei, a apresentação dos protagonistas é bem direta e funcional. Rapidamente vemos que Edward é o mais descolado e até excêntrico dos 2 irmãos, e Alphonse é o mais gentil. Os irmãos Eric são conhecidos, e diferente de muitos outros protagonistas de shonen, eles já começam a jornada com um background. Eles são conhecidos como os irmãos Eric. O Edward tem a alcunha de o alquimista de aço. Os irmãos Eric estão procurando uma coisa, e parece que aquela cidade que faz o culto ao deus Leto, o deus Sol, tem o que eles procuram. O sacerdote local, o tal do Pai Cornelo, é quase adorado como o próprio Deus que ele professa, pois ele faz milagres e promete aos fiéis o controle até da própria morte. Os irmãos ficam super interessados, pois estão quase convencidos que o sacerdote não passa de um alquimista que usa a pedra filosofal, artefato que eles estão à procura. Edward, inicialmente, se mostra alguém cético e até zomba da religião, pois uma moça chamada Rose tenta provar aos irmãos que o sacerdote Cornelo é um arauto verdadeiro do Deus do Fogo e que prometeu trazer o seu amado de volta à vida. Ed e Alphonse não desdenham da religião
ou mesmo do espiritual, como no início pensamos. Na verdade, os dois sabem muito bem que existem leis criadas por Deus que os mortais não podem quebrar. Eles sabem disso, pois os dois tentaram ultrapassar uma dessas leis. O sacerdote é de fato um charlatão e parece usar mesmo a pedra filosofal para suas alquimias, e seu plano é se tornar um deus na terra e dominar aquele país usando os fiéis que vão segui-lo cegamente, como se ele fosse o próprio deus Leto. Ou seja, ele deseja criar um exército e se tornar um líder militar e fazer frente ao próprio governo. Um ponto importante é que os irmãos Elric são alquimistas que trabalham para o governo. Mas o Ed, ele não liga a mínima para o que o pai Cornelo deseja. Isso deixa até o próprio vilão surpreso. O Ed, ele quer apenas a pedra filosofal e faria até vista grossa acerca do que o sacerdote charlatão está fazendo ali naquela cidade. Mas os vilões são difíceis de convencer e o Cornelo acredita que consegue derrotar os irmãos por conta da pedra que ele está usando. E aqui é um dos pontos altos deste capítulo. Nossos heróis mostram realmente quem são de fato. Alphonse, pouco antes, já tinha se mostrado para Rose que ele não estava de armadura, ele era a armadura. Mas não tinha explicado como isso tinha acontecido com ele, pois era importante que a moça visse a face verdadeira do Cornelo antes de saber sobre eles. No fim do primeiro capítulo, temos essa revelação importante, pois isso é necessário não apenas para dar mais drama para o arco dos nossos heróis, mas para mostrar que a lei da troca equivalente é absoluta. E também para mostrar que Rose se apega àquela única chance de ter seu amado de volta, mesmo que isso signifique ficar do lado de um homem corrupto, como é o caso do pai Cornelo. Rose representa quem nós somos e quem nossos heróis eram. Ed e Alphonse representam, na verdade, o inocente Ícaro que voa com suas asas de cera e se aproxima muito do sol, e tem suas asas derretidas e cai para sua morte, pois é proibido aos mortais se aproximarem demais do divino. E o controle sobre a vida e a morte é, sem sombra de dúvida, algo que pertence apenas aos deuses. Por isso, é proibido aos alquimistas. O segundo capítulo vai finalizar esse pequeno arco e temos aqui mostrado toda a motivação dos nossos heróis. Eles se tornaram alquimistas muito novos para ressuscitarem sua querida mãe. Mas por mais que Ed e Al fossem prodígios, principalmente Ed, eles fracassaram. E Al teve todo o seu corpo sugado no ritual, e Ed sua perna esquerda, e precisou dar seu braço direito para manter a alma do seu irmão neste mundo e a colocou na armadura. O segundo capítulo ele vai focar na batalha contra o sacerdote e no plot twist que de fato já era esperado. Estou me referindo à pedra filosofal que está com o padre. Os jovens alquimistas precisam dessa pedra para trazerem seus corpos de volta. Ed se sente culpado por seu irmão ter perdido seu corpo. Os dois querem que o outro pense em si mesmo, mas ambos só pensam no outro. É uma relação muito bonita dos irmãos aqui, e sem sombra de dúvida, isso é um ponto forte para gerar empatia para com esses protagonistas. Alphonse não luta, pois quem é o mais velho é o Ed, e é ele o alquimista federal. O nível de Ed é muito superior ao de Cornelo, e, facilmente, nosso querido protagonista derrota o sacerdote. Contudo, a batalha é muito bem feita e, mesmo sendo apenas o segundo capítulo, a arte de Hiromu Arakawa é bem sólida e tem um charme, e nós sabemos que a autora vai evoluir muito ainda nesta obra. A luta ela não é tão importante aqui. Mais importante era saber realmente o que estava motivando nossos heróis. Eles precisam recuperar seus corpos, pois quebraram a regra da alquimia, tentando trazer a mãe deles de volta à vida. E acreditam que a pedra filosofal vai ajudá-los. Então, a pedra de Cornelos é falsa e automaticamente Ed fica sem gosto para lutar, pois afinal ele não liga para o que aquele vilão quer fazer naquela cidade. Ele tem coisas mais importantes. Veja como o nosso herói é bem diferenciado aqui. Mas
vilão, vocês sabem como é. Ele, mesmo derrotado, tenta se vingar de Ed, pois mesmo ele não mostrando interesse em desmantelar os planos do sacerdote, ele mostra para a cidade inteira que Cornélio é uma farsa, usando a própria rádio da igreja para transmitir o momento que Cornélio fala seus planos mais uma vez. Clichê de vilão que funciona muito bem aqui. Afinal, percebemos que Cornélio não é realmente um vilão, é apenas um boss de fase. A Rose culpa nossos heróis pelo que ela está passando. Ela não tem mais agora algo para se agarrar. A mentira de um dia ter seus desejos atendidos é melhor do que a verdade? Algumas pessoas precisam se agarrar a alguma coisa, mesmo que lá no fundo saibam que é impossível. Ed, de maneira fria, fala para Rose descobrir sozinha em que ela vai se agarrar. E mostra que ela pode estar se sentindo mal agora, mas existem pessoas que lutam para conseguir seus objetivos e estão em situação muito pior que ela. Por exemplo, ele mesmo e seu irmão mais novo. Que lapada! E no final do capítulo aparecem dois personagens que estão por trás de Cornélio, que é a Luxúria e o Gula. A mulher, a Luxúria, foi quem deu a pedra a Cornélio e vemos realmente que ele é apenas um idiota. E segundo a mulher, ela só queria que ele causasse problemas naquela cidade. Existe um plano muito maior aqui. É essa a sensação que temos quando lemos essa parte. Desafios muito maiores esperam nossos heróis. Luxúria mata Cornélio e Gula o devora. Esses vilões não são nem de perto parecidos com o padre. Nossos heróis estão em uma grande busca. Então, eles continuam sua aventura. E os próximos 2 capítulos do volume vão aumentar um pouco o world building, ou seja, conheceremos melhor como é a estrutura do governo deste mundo e dos tais alquimistas federais, cargo que nosso protagonista Ed tem. Na Vila das Minas de Carvão, no capítulo 3, sabemos que o mundo de Full Metal é uma espécie de Alemanha no início do século XX. Inclusive, o líder é chamado de Führer, e os próprios nomes dos protagonistas também atentam para isso. E a ambientação, claro, da obra de forma geral no sentido estético. Neste ponto do volume, vemos oficiais do exército que são corruptos, que exploram a vila que nossos heróis chegaram. O primeiro tenente Yoke é o responsável por humilhar e explorar aquele povo, que por conta disso odeia qualquer pessoa que represente o exército, que para eles representam o que há de pior no mundo. Nossos heróis são escorraçados por uma família dona de uma estalagem. Ed pensa que será bem tratado quando mostra suas habilidades de alquimista, mas tudo muda quando o dono da estalagem descobre que ele é um alquimista do exército. O dono da estalagem quase se tornou um alquimista, e nós vemos que existe um código para essa profissão, uma espécie de código dos cavaleiros no estilo da Távola Redonda do Rei Arthur. Ouvimos isso do próprio dono da estalagem. Alphonse, por não ser um alquimista federal, consegue ficar na estalagem e descola um lanche para o seu irmão mais velho, que logo por conta de sua patente, ironicamente, defende a estalagem de serem humilhados mais uma vez por Yoke, que chegou ali para impor suas prerrogativas. O Ed mostra o seu distintivo e rapidamente ele é tratado de forma educada e servil pelos outros agentes do exército de Yoke, pois o tenente vê em Ed a oportunidade para ele deixar aquele fim de mundo. Ed é um alquimista federal e já sabíamos que isso era importante na história, e aqui temos a prova disso. Ed é um prodígio de fato. Nosso herói resolve a situação não usando força, e sim a inteligência. Vemos aqui que, por mais que nosso herói seja meio excêntrico e aparentemente egoísta, ele se importa com as pessoas e segue o código dos alquimistas e talvez um próprio código moral. Ele quebra as regras e transmuta cascalho em ouro e usa para comprar os direitos daquelas minas que pertenciam ao tenente Yoke. E além disso, ele vai expor toda a exploração de Yoke para os superiores e ainda mais. E percebemos que o povo da vila tinha força para responder à altura contra o grupo do exército que ali estava. Mas o líder deles, o dono da estalagem, não queria usar violência.
Isso se deve ao fato de ele ter um código moral elevado e também de não querer levar seu povo a se tornarem foras da lei. O ideal seria levar os corruptos à justiça e, para isso, precisariam de alguém como o nosso querido herói Ed. E foi isso que o nosso querido alquimista de aço fez. O capítulo 3 é o mais cômico de todos, mas tem a maior explicação do worldbuilding do volume e mostra mais da força moral do nosso herói Edward Elric. Enfim, chegamos ao último capítulo do volume e não temos grandes revelações, mas temos novos personagens sendo introduzidos. O coronel Roy Mustang é o personagem de destaque aqui e tem a alcunha de o Alquimista das Chamas. Pelo pouco que vemos dele, ele é quase tão excêntrico quanto o próprio Ed, mas com um quê a mais de sarcasmo. Resumindo o que acontece nesse capítulo, nosso herói pega o trem e se vê na obrigação de salvar um general do exército que foi feito de refém junto com sua família. Os sequestradores são bem fracos e Ed e seu irmão Alfonso conseguem facilmente derrotá-los. Mesmo o vilão final, que também possui um braço mecânico que usa como arma. Tudo é bem fácil e divertido para os irmãos. O mais importante mesmo é ver que nosso herói baixinho não simpatiza muito com o coronel, pelo menos não neste momento. E, mais do que nunca, sabemos que nosso querido Ed é realmente alguém muito forte e renomado neste exército. E no fim das contas, esse primeiro volume de Fullmetal Alchemist mostra exatamente porque essa obra se tornou tudo isso que a gente fala até hoje. Não é só poder, não é só luta, não é só carisma de protagonista. É sobre dor, sacrifício, responsabilidade e a jornada de dois irmãos que perderam tudo tentando quebrar uma regra que nunca deveria ser quebrada. E mesmo assim, eles continuam caminhando, tropeçando, levantando e acreditando que vale a pena lutar. Se esse é só o começo, dá para entender porque Fullmetal Alchemist é considerado, para muitos, um dos melhores mangás já feitos. E porque que até hoje a gente volta para ele sabendo que a troca equivalente vale cada página. Espero que goste de melões. Obrigado. É isso aí, queridos heróis e heroínas. Esse foi o vídeo do primeiro volume de Fullmetal Alchemist. Espero vocês no próximo vídeo e não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína.